Boa noite, Ravel Pinheiro. Derrota do Bahia. Se a gente tirar os jogos da Copa do Nordeste, né? Já são 5 jogos sem vencer, né? Desde aquela vitória contra o Corinthians, na verdade, vitória contra o Santos, né? A equipe do Bahia não consegue vencer, né? Na Série A, também teve derrota na Copa do Brasil para o Fluminense. E hoje tem a expulsão. Não que antes também o Bahia tivesse merecendo ganhar, né? Conseguiu fazer um gol ali mesmo no jogo não tão bom, abriu 1-0, mas depois aí a expulsão do Jean Lucas, o time sucumbiu, né? O time que não sabe se defender, né? Esse time do Bahia, tudo bem que tá com um jogador a menos, mas enfim, vários times quando tem um jogador a menos conseguem se fechar, né? Fechar a casinha, sofrer pouco. Mas o Bahia era só questão de tempo pro Vasco virar o placar, fez 3-1, poderia ter feito mais, o Ronaldo ainda fez algumas defesas. E o Bahia não sabe se defender, Ravel Pinheiro. Boa noite pra você. Boa noite, meu amigo Fábio. Boa noite, Alan, que está nos trabalhos técnicos, e todo mundo que já está aí assistindo esse conteúdo ao vivo, partilhando aqui da nossa dor e ouvindo a nossa análise. E para a galera que vai escutar depois também, aí, seja no YouTube, nos agregadores de áudio, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Estamos chegando à marca de 100 mil, é importante para nós. Cazuza dizia, Fábio, eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. E a gente está aqui há algum tempo cedendo o nosso capital, a nossa imagem, falando sobre isso, né? Como esse time do Bahia, ele evidencia, mais uma vez, o histórico de outras edições, de outras participações do próprio time no campeonato, do clube no Campeonato Brasileiro e nas temporadas de um modo geral. Esse Bahia não é muito diferente do Bahia de 2024. Esse Bahia não é muito diferente do Bahia de 2019. Times que começam com uma expectativa otimista, chegam num determinado momento da temporada, Fábio, e transformam o otimismo em uma hipervalorização do otimismo, em uma euforia, sabe? O Bahia consegue apresentar um nível de futebol ainda mais promissor do que aquilo que se anteriormente especulava, sabe? Eu lembro bem que a montagem do elenco ali de 2019, com aquela trinca de volantes que funcionou bem ali, Douglas Augusto, que depois acaba saindo, enfim, uma galerinha boa que tinha naquele time, ele não gerava assim uma expectativa tão elevada como o time conseguiu fazer no primeiro turno. Mas aí ele foi se mostrando bom e a torcida foi comprando a ideia, Roger Machado conseguia fazer o time jogar bem, e daqui a pouco o céu era o limite e a frustração tomou conta, porque o Bahia conseguiu fazer apenas metade dos pontos que tinha feito no primeiro turno, pouco mais da metade. Aí vem 2024 e acontece mais ou menos a mesma coisa, só que agora sob a batuta de Rogério Ceni, da SAF, do City Football Group, o Bahia eleva o nível de investimento, de contratação, de postura, de mentalidade e até de futebol. Eu confesso que esse Bahia ele joga um nível de futebol, em termos de qualidade técnica, que eu, enquanto torcedor, vi muito poucas vezes. Então, mais uma vez, o otimismo das contratações, dos nomes, da projeção, ele é até superavitado pelo que o time consegue colocar em prática, sabe? A euforia toma conta, o Bahia chega a ocupar o terceiro lugar na tabela do campeonato, sabe? Começa a ter uma projeção ainda melhor do que aquilo que o torcedor mais otimista, aquele que vê o copo meio cheio o tempo inteiro, conseguiria projetar, sabe, Fábio? Só que aí acontece a mesma coisa que aconteceu nessas outras temporadas que eu fiz questão de ressaltar. E eu tô fazendo isso porque, assim, eu entendo o sentimento do torcedor, sabe? A passionalidade, a visão, o perfil de cada um, inclusive. E ao longo das últimas semanas, quando eu venho alertando, né, desse declínio de performance do Bahia, que acaba trazendo como consequência a ausência de pontuação, eliminação em competições, uma mudança de postura de alguns atletas, uma queda de desempenho do time como um todo, do conjunto e do trabalho do treinador, muitos me taxaram de ser um cara pessimista. Não é possível que você está vendo isso, só o Bahia está bem, a posição da tabela, não sei o quê. E como eu estou dizendo, não estou querendo ensinar ninguém a torcer aqui, nem sou mais torcedor que todo mundo, nem que ninguém. Todo mundo tem direito à opinião, e o que eu estou trazendo aqui também é uma opinião. E não é uma opinião que tem que ser valorizada mais do que de qualquer outro, não, porque eu sou apenas um analista, um comentarista.
Cada um tem direito a pensar como desejar. E eu respeito o sentimento de todo mundo. E assim como eu quero também que o meu sentimento seja respeitado, e no meu sentimento eu trago que o meu pessimismo se dá pelo que eu vejo nos fatos. E hoje o fato é, o Bahia está vivendo a sua terceira temporada em declínio. É a terceira temporada onde o Bahia, de alguma maneira, Fábio, que eu não sei explicar, até porque eu não sou nem pago para isso. Eu não sei explicar, o Bahia vive mais uma vez um momento onde está se perdendo pelo caminho. Não é proposital, não. A gente acredita na seriedade do trabalho, na seriedade dos profissionais, mas parece haver uma dificuldade muito grande de lidar com os percalços de uma temporada longa, de uma quantidade excessiva de jogos, de um planejamento que sofre com rupturas ao longo do caminho. E o Bahia não sabe lidar com isso, sabe, Fábio? Pela terceira vez seguida está demonstrando isso. 2019, 2024, 2025. Anos onde o Bahia frustra o seu torcedor com uma mentalidadezinha pequena, com um discurso vazio, com um futebol que se empobrece com o passar do tempo. E eu acho que isso ganha uma notoriedade, uma tristeza maior para o torcedor, como eu sou torcedor, tá? Para que ninguém esqueça. Porque chega um determinado momento ali no início da temporada que a gente ouve toda a mídia, inclusive a mídia do eixo, páginas de Instagram, Deus e o diabo falando, porra, que bola joga esse Bahia. E aí a autoestima da gente vai lá para cima, sabe? Se eleva pra caramba, a gente começa a projetar um monte de coisa. Aí daqui a pouco essas mesmas pessoas falam, pô, e o Bahia, hein? Perdeu força, perdeu fôlego. Porque é o que acontece. É o que acontece. O Bahia, mais uma vez, está perdendo força, está perdendo fôlego. E eu não estou dizendo aqui que a temporada vai terminar como terminou a temporada do ano passado ou como terminou a de 2019. Eu estou tentando, clamando, implorando, fazendo milhões de alertas para ver se de alguma forma isso reverbera e gera no torcedor também um sentimento de angústia que possa também gerar uma pressão interna que de alguma maneira se transforme num estímulo para que esse time volte a jogar, volte a vencer, volte a pontuar, volte a apresentar uma postura digna do que o torcedor do Bahia tem feito. Independente do que acontece dentro de campo, a Fonte Nova sempre tem mais de 30 mil pessoas. O torcedor está sempre junto. O torcedor carrega o time no colo. O Bahia garantia uma invencibilidade na temporada, na Fonte Nova, no Campeonato Brasileiro, Fábio, até o último jogo onde foi derrotado pelo Cruzeiro, muitas vezes ganhando pelo apoio que a torcida dá. Por uma Fonte Nova que acredita até o final, que empurra o time, que faz com que os jogadores dêem um pouquinho mais de perna, um pouquinho mais de pulmão. Só que até isso agora foi tirado, né? Na última rodada o Bahia perdeu jogando em Salvador. E aí vai ter agora um jogo difícil contra o Palmeiras para tentar se reerguer. E o Bahia volta a claudicar no momento da temporada onde o torcedor esperava mais. Ainda há tempo. Ainda há tempo do Bahia retomar os trilhos. O problema é que até agora eu não lembro de nenhuma campanha onde o Bahia tenha começado muito bem, oscilado e depois voltado pelo menos a uma condição plena. Porque até o do ano passado terminou com um sentimento agridoce. Uma alegria por uma classificação à fase pré da Libertadores, mas ausência de futebol. Ausência de futebol. O Bahia precisa voltar a jogar futebol. O Bahia precisa voltar a sair de um jogo, Fábio, com uma atuação decente, convincente, homogênea, e não daquelas que você joga bem por 50, 60 minutos e depois, por força das circunstâncias que você mesmo é partícipe, você perde o resultado. Você perde a confiança do seu torcedor. Se o Bahia tomar na cabeça contra o Palmeiras de novo, esqueça. Cada vez menos o torcedor vai ficar mobilizado. Porque cada vez mais a gente tem sentido que esse time ele não está sendo digno da confiança. Ele pode voltar a ser? Pode. Eu espero que volte a ser. Mas até agora, não é isso que a gente vê. O que a gente vê é um Bahia que, como você falou, mesmo antes do gol, não fazia tão jus assim, não fazia uma partida miserável, mas não fazia tão jus a vencer o jogo. E aí o dinizismo dá suas caras e oportuniza o Bahia a sair na frente. Com Sanabria, que é um poço de água no meio do deserto nesse momento do Bahia. É um cara que consegue ainda trazer um resquício de alegria, de esperança para a torcida tricolor.
mas fica praticamente nisso aí, né? E nas boas atuações de Ronaldo, no momento onde ninguém mais esperava dele. Mas aí vem esse momento que o Bahia sai na frente e acontece exatamente o que você falou no seu discurso inicial. O Bahia não sabe se defender. O Bahia não sabe proteger resultados. O Bahia gera no seu torcedor a angústia do não. A pergunta não é: será que o Bahia vai tomar gol? A pergunta sempre é: quando o Bahia vai tomar gol? E aí o Bahia toma o primeiro, porque não consegue nem, Fábio, assim, e isso gera em mim uma sensação que eu não sei nem, não tenho palavras para adjetivar. O Bahia não consegue descer para o intervalo com a cacete da proteção do resultado para tentar criar uma estratégia para jogar os 45 minutos finais valendo a vida e tentar voltar para Salvador com um triunfo importantíssimo para suas pretensões. Aí o Bahia toma um gol de uma maneira estranha, uma falha coletiva, que faz com que o resultado já vá com igualdade no placar e desigualdade numérica, porque Jean Lucas, que já havia visto Rezende flertar com a possibilidade de ser expulso, comete um ato imprudente, é expulso, e aí a inferioridade já era numérica naquele momento. Aí o Bahia sofre o gol de empate, volta para o segundo tempo sem reação, sem mudança de postura, sem proteção nem do empate, que àquela altura já poderia ser considerado um bom resultado, toma o segundo gol, inexiste na partida, toma o terceiro gol e só não saiu de São Januário hoje amplamente goleado, porque o herói improvável da proteção do Bahia de um cenário ainda mais vergonhoso apareceu para evitar pelo menos 2 gols claros do Vasco. Pelo menos 2 gols claros. E aí o Bahia sai mais uma vez derrotado, sai mais uma vez com uma atuação ridícula, vexatória, que envergonha o torcedor, que chateia o torcedor, que mina mais uma vez as esperanças de ver o Bahia fazer um campeonato tranquilo, porque eu não estou dizendo aqui que o Bahia não termine o campeonato entre os 6 melhores times da competição. Mas tranquilidade, eu acho que o torcedor do Bahia há de convir que tranquilidade não deve haver. Não deve haver. Então acontece mais uma vez o futuro repetindo o passado, o museu de grandes novidades e um cenário que promete que o torcedor vai começar a ter que se acostumar com a constância das oscilações e não com performances homogêneas como teve no primeiro terço do campeonato, até a 15ª, 16ª rodada ali, foram muito bons resultados. Depois alguns jogos onde o Bahia teve alguma dificuldade, Fábio, para vencer, mas vencia. E agora nem isso. São más atuações, aliadas com péssimos resultados, porrada na cabeça o tempo inteiro, perda do brio, perda do orgulho. E o resultado é esse que a gente está vendo. O Bahia parece um time irreconhecível no momento. Ainda há possibilidade de voltar para os eixos. Será que vai conseguir? Será que é possível? Eu espero que sim. Eu acho que o time tem potencial para isso. Mas não adianta isso ficar no campo da especulação, da teoria. A mentalidade precisa mudar. Os jogadores que são fundamentais para esse elenco funcionar precisam voltar. O Bahia precisa ser menos cabaço ao perder atletas por expulsão, a tomar gols bobos de bolas aéreas, como tem tomado com alguma frequência, para que o sol volte a brilhar, né? Porque, por enquanto, o torcedor do Bahia tem vivido noites sombrias, Fábio. E esse sentimento de desesperança que parte da torcida já tem demonstrado nas redes sociais é um sentimento que eu partilho também. Estou muito frustrado com esse momento do Bahia, porque eu achava que a preparação tinha sido ligeiramente melhor nesse ano do que comparado ao ano passado. Mas vem o presente e mostra que o Museu de Grandes Novidades, mais uma vez, é parte da nossa realidade, Fábio Hermano. Muito bem, Ravel Pinheiro. Ótima abertura aí, ótimo monólogo, viu, sobre essa atuação e esse momento do Bahia, né? Que se a gente for falar em termos de classificação, já está a 5 pontos do Mirassol. Né? Tinha discussão, Mirassol, Bahia. E aí o Mirassol, com o mesmo número de jogos, já está a 5 pontos, né? E o Botafogo, que é o quinto,
está a 3 pontos do Bahia, com um jogo a mais, mas mesmo que o Bahia vença esse jogo, né, atrasado, o Botafogo ainda ficaria na frente pelo saldo de gols. Né, o Bahia Um tomou abraço, muito gol. Fred Figueroa. Um abraço, Fred Figueroa. Isso. Muito bem. Mas tem campeonato ainda, viu? Tem 15 rodadas ainda pro Bahia e pro Mirassol. O jogo pode virar. Você falou, você citou Cazuza aí, né? O tempo não para. Dá pra citar também Tom Jobim, samba de uma nota só. Né? Porque é meio isso o Bahia, né? O Bahia, sim, ele não consegue se adaptar a circunstâncias diferentes, né? Que o jogo propõe a ele. E quando as coisas não funcionam, o Rogério Ceni também não consegue ter uma nova ideia, né? Hoje o time foi basicamente o que vinha sendo, né? Optou ali pelo Michel Araújo ao invés do Kaique, né? A única variação do Rogério Ceni é essa. Bota mais um jogador de meio ou um ponta. Assim, é a única coisa que a gente vê do Rogério Ceni em termos de variação tática, né? E como a gente já vinha falando, né? Você vinha falando, 1-0 foi um presente pro Bahia. E o Bahia não conseguiu aproveitar esse presente do Vasco. E aí a expulsão do Jean Lucas, que eu acho que não tem discussão, né? Eu vi vários torcedores do Bahia questionando e tal, que não era pra tanto, mas enfim, eu acho que o Jean Lucas, ele faz o movimento, né? Ele faz o movimento ali de para trás, né, no rosto do jogador. Não pegou nem tão em cheio, mas sim, eu acho que pra mim não tem discussão, pra você também não, né? Para mim também não. Tal qual o lance da penalidade de Santiago Arias no jogo do Ceará, esses atletas, eles assumem um risco nos lances, sabe? Já tinha tido, assim, a possibilidade de perder um jogador. Você tinha falado das mudanças, hoje o Rogério Ceni começou com o Rezende no lugar de Acevedo como titular. Ele já tinha alertado sobre a possibilidade de dar menos minutos para Nico, que é um jogador que tem jogado muitas partidas, e aí Rezende até traz, né, essa combatividade por perfil, né? Mas já tinha a possibilidade de ser expulso também, porque tinha entrado de uma maneira mais pesada ali no lance, onde o juiz dá amarelo para Rezende. Fiquei até com medo de haver ali uma revisão no VAR. O Bahia já poderia ter perdido um jogador assim. Rezende já foi expulso em jogadas daquela forma. Perdeu um Bavi num lance parecido, inclusive. Né? Mas o árbitro de vídeo não chamou para revisão. O Bahia já poderia ter perdido um jogador ali. Aí Jean Lucas vem e assume o risco com a imprudência naquele lance. É aquele lance que no Brasil se marca e não se marca. Quando marca, não tem discussão por que marcou, sabe, Fábio? Muitas vezes a discussão fica do porquê não expulsou. Pô, já foi expulso em outras vezes, por que dessa vez não foi? Agora, quando expulsa, ninguém reclama, e eu acho que o lance é para expulsão mesmo. Assume o risco, é imprudente, passa da força desproporcional, se acerta em cheio é bronca, assim como o lance de Gilberto ali, se fosse no rosto, para mim também poderia causar uma expulsão, tá? Já entrando na outra possível polêmica de arbitragem. E o juiz manteve o critério também, porque quando o Sanabria dá aquele lance também um pouco acima do tornozelo do jogador do Vasco, e dessa vez o árbitro de vídeo recomenda a revisão, ele, assim como no lance de Rezende, ele mantém a decisão de campo, que é não expulsar o atleta. Então eu acho que a arbitragem, ela passa longe de ser responsável ou corresponsável pelo fiasco do Bahia na noite de hoje, Fábio. Para mim, as decisões, elas podem gerar questionamentos, opiniões de parte a parte, porque a arbitragem no Brasil, infelizmente, ela é interpretativa. Ela é interpretativa até em lances objetivos. Mas eu acho que ela está longe de ser a responsável pelo que aconteceu hoje no Rio de Janeiro. Teve um lance do jogador do Vasco, acho que foi até o jogador que sofreu ali a cotovelada do Jean Lucas, né? Cauã Barros, né? Acho que ele deu uma mãozada ali no jogador do Bahia, que assim, talvez amarelo, né? Teve um lance ali, mas também não acho que seria o árbitro não deu nada, né? Não deu nem amarelo. Né? Eu acho que esse lance talvez o torcedor do Bahia possa reclamar. Mas, de fato, eu acho que a do Rezende, por exemplo, assim, acho que é até mais expulsão do que o Jean Lucas. Quando foi, eu falei, ferrou, vai expulsar. Eu pensei nisso na hora, até porque não faz muito tempo que a gente viu alguns lances como esse gerarem expulsões no futebol brasileiro. Salvo engano, o Dudu foi expulso assim. Acho que tomou o segundo amarelo. Mas é uma jogada que normalmente os árbitros de vídeo têm recomendado a revisão e mudado a cor do cartão quando o árbitro penaliza apenas ali com a tarjeta amarela.
e hoje não houve nem recomendação, pelo que eu vi, então me causou até estranheza e o Bahia passou ileso. Só que aí, É. poucos minutos depois, Jean, ele acaba, para mim, assumindo o risco. Assumindo o risco de uma marcação, até para fins de compensação, Fábio. Porque às vezes tem isso, né? O cara não faz ali, mas começa a ser chamado de ladrão, a torcida manda o cara tomar suco de caju, O ele vê VAR não uma outra chamou, né, o lance do oportunidade de Rezende? corrigir. Do Rezende não. Do Rezende não chegou a chamar, não. Então, Chamou no do Sanabria. Mas aí tem aquela pressão provavelmente da o VAR viu torcida depois e meio que, e pô, falou: eita, caramba, vamos criar agora aqui passou um. já. Vamos criar uma Na oportunidade aqui próxima a agora. gente tem que chamar aqui. Não E- chamou naquela, qualquer lance discutível, vamos ter que chamar aqui para dar aquela compensada. Exatamente. Então, é nessa linha mesmo. Às vezes futebol brasileiro, a arbitragem, de um modo geral, é muito assim. A compensação acontece. Quando o time ainda gera motivação suficiente para ela acontecer de uma maneira menos questionável, aí, meu amigo. E foi o que o Bahia fez hoje. Dá para dizer que a expulsão foi determinante? Claro que o Sino entra em campo e a gente também não tem bola de cristal, mas o Vasco viraria com 11 contra 11? O Vasco estava melhor, né? Assim, não estava tão melhor, não estava com tanta facilidade como conseguiu depois da expulsão, mas dá para dizer que com o Jean Lucas o Bahia seguraria o 1-0 ou também não dá para o Bahia não passa essa confiança que daria para a gente afirmar que o Bahia 11 contra 11 também seguraria o placar. Fábio, eu tenho a impressão de que o jogo estava se encaminhando para ter uma carinha de empate, assim. Quando o Bahia fez o primeiro gol ali, começou a sofrer pelo volume que o Vasco apresentou no jogo. Tava com cara de que não conseguiria proteger a vitória, mas que tomaria um gol e o negócio ficaria mais equalizado, sabe? O Vasco teria um pouquinho mais de medo de se lançar o ataque. O Bahia perde muito em volume ofensivo quando o William José sai, porque é um cara que pesa a área, é um cara que prende os zagueiros. Em determinado momento da partida, os jogadores do Vasco iniciavam a construção da jogada em linha alta, porque o Bahia recuou o tempo inteiro. O Bahia hoje trocou menos de 300 passes, o que não é característico desse time, inclusive. E isso também se deve ao fato de você ter um jogador a menos, e um jogador que, como eu disse aqui, prende a linha de defesa do adversário. Então, eu arrisco dizer que o jogo poderia terminar empatado, mas definitivamente não seria tão dilatado como foi a partir dessa expulsão. Então, para mim, sim, Fábio, a expulsão foi determinante, condicionou sim as nuances do jogo, sabe? As nuances que fizeram com que o Vasco depois fizesse o primeiro, o segundo e terceiro gols. Mas determinante, sem dúvida nenhuma. Não sei se o Bahia conseguiria vencer. Acho que não. Mas tenho a impressão de que o empate seria um resultado mais trivial diante do que estava acontecendo no jogo. Muito bem. Alguns comentários aqui. O Neto Baiano fala que é sempre assim. Contra o Nordeste, eles não pensam duas vezes em ferrar o time. O Mário Dene, ele lembra que o Gustavo Mancha, do Fortaleza, foi expulso desse mesmo modo contra o Botafogo. Acho que foi um lance parecido com o do Rezende, né? Acho que é isso que ele quis Quis dizer dizer. aqui. É, Um abraço aí para Neto. Eu também concordo com essa visão. Acho que, de um modo geral, na dúvida, a gente acaba sofrendo mais com os efeitos da interpretação negativa de uma arbitragem. E aí, qual o que a gente pode fazer? Tentar evitar, né? Já que muitas vezes isso acontece. Eu acho que os jogadores eles precisam ter um pouquinho mais de maturidade, sabe, Fábio? Compreender um pouquinho mais, né? A leitura de jogo. Pô, a circunstância está vencendo o jogo, aí você vai dar um safanão no cara ali, uma cotovelada é, na linha lateral, com 30 e poucos minutos de jogo, assim, não faz sentido. Então, ausência de maturidade. E lembrando que Jean Lucas já foi expulso, isso. vestindo a camisa do Bahia em lances parecidos. Exatamente, né? Realmente, o Bahia, a gente fala muito do Rogério Ceni, mas também o elenco parece também não ter inteligência emocional, né? Também a gente fala do Rogério aqui que comete muitos erros, né? Sobretudo no jogo de xadrez, da bola rolando. Mas também o Bahia parece que não tem aquele algo a mais, né? Enfim, para ganhar jogos improváveis, para dar aquele salto, né? De perspectiva. Então, isso a gente viu mais uma vez nesse jogo contra o Vasco. Bom, tem mais comentários aqui. O João Sévila tá por aqui. Fala que o Bahia ajudou
Fortaleza e Vitória, só que o contrário, né? O Matheus de Oliveira também tá por aqui. O Adalberto Matias fala: Ravel, no campinho coloca verde para Ronaldo. O resto tudo vermelho. Concorda, Adalberto? Vai ser mais ou menos por aí, meu irmão. Um abraço para você. Bom, quem também tá por aqui, o Fernando Neto Baiano também. O Juvenal Santana fala que concorda com você, Ravel. Ano passado o Bahia jogou mais, dominou mais. Esse time parecia ser um pouco mais seguro em termos de opções, né? Aquele time do ano passado, sim, dependia muito do 11 inicial, né? Esse ano, em tese, tem mais peças. Mas também não fiz... Nesse momento que eram para fazer diferença, né? Quando você tem muito jogador machucado, o elenco roda mais, o banco também não tá ajudando tanto, né, Ravel? Isso também tá pesando, né? Eu acho que a síntese final é a mesma, mas os meios são diferentes. Esse elenco desse ano, para mim, é mais qualificado. Eu não acho que exista um declínio técnico tão grande quando você tem, por exemplo, uma perda de Caio Alexandre para a entrada de Acevedo, a perda de um Jean Lucas para a entrada de um Rodrigo Nestor. Não estou dizendo que, inclusive, Caio e Jean não são fundamentais para esse elenco, para esse time, é óbvio que são. Mas ano passado, quando você perdia essas duas peças que eu fiz questão de exemplificar aqui, meu amigo, era um Deus nos acuda, era praticamente certeza da derrota. Esse ano o time tem perdido por alguns outros fatores. Eu tenho a impressão que o Bahia precisa mudar muito a mentalidade, precisa mudar muito a postura. Precisa ter isso que você também citou, Fábio, mais inteligência emocional. Se comportar como um time que disputa o que disputa. Porque o Bahia ainda é um player favorito para chegar à Libertadores, tá? A gente está aqui falando sobre tudo isso aqui, meio que um discurso de terra arrasada, mas a realidade é que o Bahia ainda é um franco favorito para chegar à Libertadores mais uma vez. Só que a mentalidade desse time não ajuda. O pensamento desse time ainda é um pensamento de time que disputa a segunda faixa de tabela. E aí talvez isso esteja, eu até trouxe isso no nosso raio-x de segunda-feira, Fábio. Talvez isso esteja associado também ao perfil do elenco, ao perfil das contratações. Jogadores jovens, promissores, que ainda não sentiram o peso da responsabilidade de tomar grandes decisões e de viver em grandes momentos no futebol. À exceção de alguns, né, como Everton Ribeiro, o próprio William José, que jogou na Europa, fez a sua carreira lá, talvez um outro aqui que eu esteja esquecendo de mencionar, são todos jogadores que estão vivendo ou o auge ou a promissão da sua carreira, das suas carreiras. Então são atletas que ainda Arias é um jogador mais maduro, Gilberto é um jogador mais maduro, mas os demais são jogadores que vivem bons momentos na carreira, consolidação, perspectiva de futuro, mas eu não sei o quanto eles estão ainda suficientemente experimentados para conviver com a realidade de que eles estão jogando num clube que hoje disputa as principais posições do campeonato e que precisam se comportar como tal, né? Falta um pouco disso. Então eu acho que a principal diferença do ano passado para esse, Fábio, embora o resultado final seja o mesmo, não é a ausência de qualidade, como eu acho que ano passado tinha. Faltava qualidade. Esse ano eu acho que falta atitude. Falta um pouco mais de gestos além da técnica. A técnica sozinha ela não ganha jogo, não. Ela é importante para ganhar o jogo, é óbvio que é importante. Mas tem alguns outros elementos que ainda faltam nesse Bahia que precisa se aperfeiçoar, sabe? Precisa ser um time mais próximo de uma maturidade que ainda não demonstrou de maneira plena, de maneira a dar ao torcedor um pouco mais de confiança. É por isso que quando eu fiz aquela elucubração toda sobre o Bahia, o G4, que acabou meio que personificado no Mirassol, eu volto a dizer aqui, a briga não era com o Mirassol, a briga era o Bahia é um favorito ao G4, eu ainda não conseguia cravar. E o porquê que eu não conseguia? Pelo que está acontecendo agora. O G4, enquanto o grupo de 4 melhores times do campeonato, está se tornando uma realidade cada vez mais distante para o Bahia. Então, é por aí, sabe? Precisa mudar um pouquinho a mentalidade e a atitude de certos atletas para que o Bahia possa, de fato, se colocar como um postulante a coisas maiores. Isso também não passa pela mentalidade da gestão, Ravel? Você falou dos jogadores, mas assim, é um Bahia SAF, né, do Grupo City, né, que tem mais paciência, enfim, é meio mal comparando o Bragantino, né? O Bragantino também lá a cobrança, claro que o Bahia tem muito mais, porque tem uma torcida grande, mas internamente se tem muito mais
paciência, né, com os tropeços, com a sequência ruim, do que outros clubes, por exemplo. Né, isso também não pesa, porque assim, a gente pega, o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste, né? Tá brigando mais uma vez na parte de cima. Não faz ter uma sensação que o dever está cumprido. Isso, e por si, já que o Bahia não é uma equipe, por exemplo, que no Campeonato Brasileiro costuma brigar por Libertadores, costuma brigar na parte de cima, não me parece que essa questão de se contentar com pouco, né? Ah, a gente já tá fazendo mais do que a média histórica do clube. Fomos campeão da Copa do Nordeste, estamos brigando na parte de cima. E aí, ao mesmo tempo, o Bahia vende muito bem jogador, então certamente a questão financeira não tá pesando, né? Faz bons negócios ali, negociando jogadores. E aí o time começa bem a temporada, consegue ali os mini objetivos, né? Copa do Nordeste, estadual, briga na parte de cima, quartas de Copa do Brasil. E aí chega no final da temporada, os jogadores dão aquela. Não, aquela relaxada assim, meio que ao mesmo tempo que é difícil ter os objetivos, mas pensa que também já conquistou algo que é interessante para o clube. Não falta essa ambição por algo maior, que, por exemplo, eu sinto muito no Bragantino, né? Que tem uma gestão ali muito tranquila. O técnico perdeu 10 jogos e tá lá, não saiu. Enfim, também isso não passa para os jogadores, essa falta de senso de urgência. Sem dúvida passa, Fábio. Eu cheguei a utilizar com você aqui um tempo atrás, na primeira oscilação do Bahia na temporada. Provavelmente a gente falou isso ano passado, né? Mas, enfim, Falamos como o também. roteiro se repete, eu pergunto de novo. Exatamente, não. E falamos esse ano também, quando o Bahia estava na iminência de ser eliminado ali da Libertadores e não parecia haver um incômodo tão grande com, com a incapacidade de transformar o potencial do elenco em realidade, porque foi o que aconteceu, né? A Libertadores, apesar de ter sido um grupo difícil para o Bahia, a sensação foi que o Bahia deixou escapar pelas próprias mãos e não que foi engolido pelos seus adversários. E aí eu lembro de ter falado um pouco sobre isso com você aqui, quando eu dizia até a expressão diretoria Faria Limer, clube Faria Limer, que o Bahia está se tornando um pouco quando aqueles caras personificados na imagem de Cadu Santoro vêm para cá, para uma cidade quente, trabalhar na cidade tricolor de blazer, calça de sarja e mocassim, com iPhone na mão e ligando para Deus e o mundo. Nada contra o perfil, né? Acho que cada um tem um perfil que melhor apetecer. Mas o que eu quero dizer é que às vezes parece haver mesmo uma ausência de passionalidade que é importante em todas as áreas da vida para você tomar decisão, sabe? Um pouco mais de energia, de sangue correndo nas veias, temperatura alta mesmo, e não ficar com esse sentimento de que tudo se resolve dentro de uma salinha de ar-condicionado, uma planilha de Excel e gráficos muito bem dispostos, analíticos, falando sobre os resultados que se consegue fora das quatro linhas. Então eu acho sim que em determinados momentos o Bahia ainda parece ser um clube que através da sua gestão não evidencia a quantidade de energia que poderia evidenciar. O Bahia poderia ser sim um clube mais enérgico. E aí, Fábio, isso contrastava até um pouco com a postura de Rogério Ceni. Parecia que Rogério Ceni conseguia ser o cara que conseguia contrabalancear essa ausência de postura da diretoria, entende? Rogério era aquele cara que conseguia, através da figura dele, um cara com apetite de vencer, um cara obcecado pelo trabalho, perfeccionista ao extremo, ele conseguia ser o balanço, o freio de arrumação de uma diretoria de futebol que falhava nessa demonstração. Mas nem o Rogério está conseguindo mais demonstrar isso assim. As posturas dele nas coletivas têm sido mais de enfrentamento aos jornalistas, de discordância ou de abatimento. E não de ser aquele cara que demonstra indignação, insatisfação, cobrança no tom certo e não em transferência de responsabilidade. Então eu tenho sentido, sim, que o Bahia nesse ambiente também pode melhorar, nesse aspecto pode melhorar. Isso fica naturalmente mais evidente quando os resultados não estão vindo. Mas a gente não pode deixar de apontar aqui que até pela forma como o clube se comunica com a sociedade,
dá-se a impressão de que há uma acomodação que vem de cima para baixo. E o resultado natural é os jogadores também não se sentirem tão cobrados, tão pressionados e os resultados não virem também a partir disso. Muito bem. Bom, vamos para o campinho? O Roberto vai colocar na tela, né? A gente Vamos lá. continua analisando de forma individual, né? Com o padrão aí que o Bahia usou na noite desta quarta-feira. Vamos começar com o Ronaldo, né? Que, pelo menos nesses últimos jogos, não é o culpado pelos resultados. Definitivamente não. Só fazer mais um pedido aqui para a galera. Por favor, pessoal, deixa o like aí no vídeo. Quem não for inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. É importante para nós esse feedback que vocês podem dar. E não custa nada. Dá essa moral aí pra gente. Ronaldo vai de verde musgo. Apesar do Bahia ter tomado 3 gols, ele não tem responsabilidade direta em nenhum dos 3. E ainda consegue, como eu disse já também, salvar o Bahia de um vexame ainda maior, Fábio. Se a gente tem 2 alentos mínimos nesse momento que estamos vivendo, Ronaldo conseguir entregar boas atuações quando só temos ele, uma vez que o Bahia contratou um goleiro que vinha de uma lesão muito séria e se lesiona de maneira infeliz aqui no Bahia sem ainda ter conseguido estrear. E Ronaldo vem de pelo menos 2 grandes atuações. A atuação de hoje é uma atuação considerada grande, apesar do fracasso. Então, ele é uma boa notícia, assim como o Sanabria também é uma boa notícia. Então, verde musgo para Ronaldo. E já antecipando aqui, porque daqui para frente é só para trás, Ronaldo é o melhor jogador em campo do Bahia hoje. Muito bem, então já podemos destacar aí o Ronaldo como o melhor do Bahia em campo lá em São Januário. Dupla de zaga, Gabriel Xavier e Mingo. Vermelho para os dois, por motivos diferentes. Gabriel ainda mais nocivo do que Mingo, mas os dois com falhas determinantes nos gols do Vasco, né? Pelo menos 2 dos 3 gols. É uma desconexão total. Eu destaco aqui que Mingo, para mim, já precisa ter pelo menos uma partida de descanso, sabe? Ele precisa... Rogério precisa dar um jeito. Precisa dar um jeito. Adalberto até fez um comentário aqui no chat falando sobre como o Bahia tem sentido a ausência de David Duarte. É verdade, mas eu acho que o cansaço de Mingo também tem sido prejudicial ao Bahia. E manter o atleta no campo pelo nome não tem feito bem ao clube, não. Tá na hora, de repente, dele sentar num banco, sim. Não sei se contra o Palmeiras, porque é um jogo muito difícil, onde ele pode ajudar, mas contra o Internacional, talvez, porque tá difícil. E Gabriel é uma no cravo, outra na ferradura, né? Tinha vindo de boas atuações. Contra o Ceará tinha jogado bem, entregou um lance determinante no último minuto, que manchou a atuação dele, e hoje foi um show de horrores. Um Gabriel que a gente infelizmente está até acostumado a ver. Vermelho para os dois, Fábio. Muito bem, então zaga com vermelho aí, tanto o Mingo como o Gabriel Xavier. Hoje o Gilberto começou como titular, né? Arias descansou. E aí, como foi a atuação do Gilberto? Vermelho para os dois também. Vermelho para Gilberto, vermelho para Arias. Hoje a paciência está lá embaixo, tá? Tem muito o que falar, não. Então, Gilberto ainda tentou protagonizar aquele lance patético ali onde ele simula a agressão no rosto. Não foi no rosto. Tentou jogar um pouquinho com a malandragem. Acho que até, sendo Fire aqui, às vezes falta um pouquinho de malandragem nesse Bahia. Mas, nesse caso aí, não foi, né? E ele não contribuiu em nada para o Bahia. Nem ele, nem Arias, quando entrou também, não se salvou. Arias tem perdido na velocidade dos atletas adversários. Parece não estar no ritmo de jogo. Não sei se precisa de mais minutos para poder se adequar, mas também não entrou bem. Quando substituiu o Gilberto, não entrou bem. Então, vermelho para Gilberto e vermelho para Arias, viu, Alan? Juba vai ficar com laranjinha de jogou mal. O lance ali do gol, para mim, o gol que ele acaba, né? Belo gol, inclusive. Protagonizando contra. Eu não acho que ele tenha tido, assim, culpa, não. É um lance de jogo, um lance que acontece. A atuação dele foi abaixo, jogou mal, mas não teve tão mal quanto esses outros que receberam aqui a pior condecoração possível, não. Então o Juba é um de laranja aí que jogou mal. O Juba caiu bem, né, nos últimos jogos. Essa fase ruim do Bahia também tem, ao mesmo tempo, tem uma fase ruim do Juba, né? Que é um dos principais jogadores do time. É uma válvula de escape. Eu não sei se tem a ver, tá? Mas depois do Ancelotti ter levado 72 laterais e não ter levado ele,
Eu achei que ele deu uma murchada, mas enfim. Não sei se tem relação, mas desde a última convocação, né? Que ele, o Ancelotti ele é convocado três, aí um se machucou, aí ele convocou outro, que não foi o Juba. Não sei se ele. Isso fez ele dar uma murchada, né? Acho que é a parte física mais, viu, Fábio? É um cara que, assim como o Mingo, a gente tá falando aqui, né? Não tem substituto, né? Tem que jogar 90 o tempo inteiro. Tá bem, tá mal, tem que ser titular. Então, talvez esteja sentindo o ritmo de jogo. A intensidade dos jogos, melhor dizendo. Bom, Rezende. Vermelho. Vermelho, eu acho que a simbologia de Rezende nesse vermelho não é nem tanto a atuação, que não foi assim um absurdo completo, não. Mas é um jogador que ele flerta com perigo demais, assim. Quase todo jogo o Rezende tem um lance que pode resultar numa expulsão e hoje poderia ter sido ele o expulso. Então, não gostei, não. Vermelho aí pra ele, sem dúvida nenhuma. Bom, Jean Lucas. Também Vermelho não. também. Não Hoje tem tá como salvar fácil, um hein, Alan? jogador que. Hoje ela tá com um balde de tinta só aí. Responsável direto, né, pelo resultado. O Bahia que não vinha bem, né? Pra gente também não ter assim. Ah, o jogo se divide em dois capítulos, antes e depois da expulsão. Não é isso. O Bahia vinha de razoável para mal antes da expulsão e passou a ser só mal, até muito mal, depois da expulsão. Então, são dois capítulos, mas não são tão distantes um do outro, não. Mas a expulsão condiciona a péssima postura do time e Jean Lucas é responsável por isso. Muito mal para ele. Everton Ribeiro, se salva? Vou colocar um laranja aí para Everton Ribeiro, porque ele não esteve tão mal quanto outros dessa lista. Então, é mais pela péssima atuação dos demais do que por uma boa atuação dele. Na verdade, me incomoda um pouco, algo que alguns torcedores do Bahia já vêm falando, e eu vou trazer aqui talvez pela primeira vez, a incapacidade que Everton tem de mudar determinados jogos, assim, a omissão em algumas partidas. Ele que vinha bem no jogo contra o Ceará, quando o Rogério tomou a infeliz decisão de substituí-lo, hoje não jogou, se escondeu da partida, assim. Foi mal. E me incomoda um pouquinho, assim, de ver Everton não conseguir fazer o Bahia ter uma postura diferente. É um dos poucos que, por perfil, pode trazer isso. Então, estou um pouco chateado com essa incapacidade travestida em omissão. Até porque Rodrigo Nestor, já indo para ele, teve uma atuação razoável. Achou uma bola para Thiago, movimentou o jogo, se apresentou um pouquinho melhor fisicamente. Então, isso eu acho que coloca até uma lupa na má atuação de Everton Ribeiro. Rodrigo Nestor, razoável. Bom, vamos seguir aí para a parte da frente, né? Michel Araújo. Chora hoje eu vou de laranja. É uma atuação ruim também. Assim, apagada. Tinha até funcionado um pouquinho ali no primeiro tempo no jogo contra o Ceará. Mas hoje uma atuação sem graça. Sabe? Uma atuação sem destaque, sem brilho, fraca. Então, não tem muito o que defender. E assim como no caso de Everton Ribeiro e Rodrigo Nestor, Thiaguinho entrou dando mais movimentação, mais ímpeto, mais volume, mais fôlego. Vai de amarelo, Thiago. Então, isso também evidencia a atuação abaixo de Michel Araújo. Né? O fato de Thiago, como suplente, ter feito melhor em menos minutos. Então, Thiaguinho razoável e Michel Araújo jogou mal. Sanabria, esse se salva também, né? Sanabria é verde musgo. É como eu disse, é um jogador que ainda pode. Quando o Bahia voltar a jogar bem, porque eu acho que esse Bahia ainda tem condições sim de fazer boas partidas. Não acho que o Bahia esteja condenado a só jogar mal daqui por diante. Quando o Bahia voltar a ter uma postura de um time digno, que apresentou muitas vezes ao longo desse ano, Sanabria será um jogador que vai ter seu potencial ainda mais elevado. Porque eu vejo esse garoto assim com a vontade de vencer, um apetite. Ele não é contaminado por essa postura modorrenta que muitas vezes o Bahia tem em determinadas partidas. Gosto muito do atleta, viu? Tem me surpreendido positivamente. Até agora tem sido uma grata surpresa e espero que quando esse time jogar um pouquinho mais encorpado ali, com a volta de Ademir, que já promete ser no próximo jogo, né? Ou com a volta de Caio Alexandre, que é um jogador que ajuda muito na fase de construção do Bahia,
ele possa ser cada vez mais uma peça que ajude o Bahia a reencontrar os triunfos. Verde musgo para Sanabria. E Iago, ele teve pouco tempo em campo, né? Vamos colocar um laranja aí. Não tem muito o que fazer, não. E Iago, na verdade, ele é um dos motivos pelos quais Rogério também será mal avaliado. Um jogador que... É uma insistência que Porra, não faz sentido. um negócio que não faz sentido, velho. Não tem nada que esse cara apresente para justificar ele colocar o jogador em campo, assim. Faz alguma outra coisa. Deixa a gente se estressar com outro atleta, porque esse aí a gente já sabe que a gente vai se estressar. Obviamente, eu não estou dizendo aqui que ele tenha que lançar o Cauê Furquim agora, nessa fogueira que é o Bahia nesse momento e no jogo de hoje. Mas manda o garoto para ser relacionado para quê? Para conhecer Copacabana? Para conhecer o Leme, onde o Bahia fica hospedado? Assim, eu te confesso que eu já sei o que esperar de Iago. Né? E hoje, mais uma vez, ele evidenciou isso. Que é nada. Nada vezes nada. William José. Esse não teve muitos minutos em campo, né? O Bahia acabou sacrificando a possibilidade dele entregar alguma coisa. Como eu disse, eu acho que até ele até estava pesando a área ali quando estava em campo. Acho que eu vou dar um razoável aí para ele. Não tem muita culpa no que aconteceu hoje, não. Foi, foi até passageiro, né, do que aconteceu, porque depois teve que ser substituído, e a lógica da substituição era essa mesmo. Você deixar de ter em campo um jogador que não seria mais acionado. Então, razoável aí para William José. E o Acevedo? Vermelho, não gostei de Azevedo, não. Tem muito o que falar, não. É um jogador que entrou ali para tentar fazer uma proteção e entrou desconectado do jogo. Assim, acho que até não funcionou muito bem essa tentativa de fazer uma Acevedo e Resende ali. Acho que o time ficou meio perdido no meio campo. Não gostei da atuação do uruguaio, não. É um jogador que eu tenho estima, mas hoje não entregou nada. Muito bem. Para fechar, Rogério Ceni, que não deve ser muito diferente, né, a avaliação. Não, Rogério Mukseni, vermelho, de muito mal, não tenho o que falar. O que o campo está mostrando é responsabilidade total dele. O Bahia não consegue ter, Fábio, alternativas, não consegue mudar a sua postura, não consegue mudar a mentalidade, não consegue apresentar outras formas de jogar. E vai definhando, né? A campanha do Bahia vai mais uma vez definhando. E o trabalho de Rogério Ceni vai sendo questionado, como foi no segundo turno do ano passado, porque ele não consegue. O Rogério Ceni simplesmente não tem conseguido extrair nada demais desses jogadores. O Bahia volta a viver um momento de instabilidade na sua campanha, no seu ano, e isso está passando pelo trabalho do treinador, que não consegue encontrar alternativas para as dificuldades que qualquer clube brasileiro vive numa temporada tão longa. Qualquer clube brasileiro vive. Então não adianta se excusar. A responsabilidade está aí. Será que o Bahia vai precisar montar agora, Fábio, dois times? Um para o primeiro semestre, outro para o segundo? Porque quando chega no segundo semestre, os caras perdem o gás, perdem o apetite, perdem o tesão. Vai ter que ser até um outro treinador, porque, pelo amor de Deus, a responsabilidade está toda nas mãos do comandante tricolor também. Vermelho de muito mal, não se joga só com 11. Um elenco precisa ter variação, precisa ter postura, precisa ter mentalidade, precisa lidar com as circunstâncias de um ano longo. E Rogério não tem conseguido fazer isso, não. Espero que volte a fazer, porque, como eu disse, eu acho um bom treinador. Isso aqui não tira os méritos de Rogério, mas alerta para os deméritos. Muito bem, o Rogério Ceni que falou na coletiva, né, ele reclamou do VAR, tá? Vou até falar aqui, citar, né, o que o Ceni falou. Ele, abre aspas, o que deixa a gente um pouco confuso são os critérios. No lance do Jean, não sei se pega, não é uma cotovelada, ele gira o corpo. E no lance do Juba, com 1 minuto e meio, que o volante deles vai com a mão na cara de Juba. Ele faz a pergunta, porque o árbitro também não olhou, né, no VAR. No lance do David, pré-escanteio, que o Gilberto está atrás dele, ele vira e dá uma mãozada. Se o Gilberto fosse 10 centímetros mais baixo e pegasse no rosto, seria expulsão. Como foi no ombro, a gente já conhece a pressão que é feita na saída da arbitragem. Critérios distintos. Como chama o VAR no lance do Jean e do Sanabria e não chama no Juba e do Gilberto? Questionou Ceni. Ele fala um jogo importante definido por um cara no ar-condicionado do VAR,
que chama no lance que ele quer. Determina uma expulsão que muda tudo. Mas ele esqueceu de citar do Rezende também, né? Nesse bolo aqui. Deixa eu ver se ele fala Se, algo se, da. se minha Pode avó falar. tivesse 3 rodas, ela era um triciclo, Fábio. Fica nesse si, parece muito mais uma tentativa de encontrar culpados para algo que a responsabilidade maior é dele. Não concordo com essa questão do critério, não. Acho que o critério foi homogêneo, inclusive. O árbitro teve a oportunidade de ser conduzido à possibilidade de expulsão de Sanabria, que seria injusta na minha avaliação, pelo VAR, e ele manteve o critério que ele teve de ver a jogada de Rezende e dizer que na avaliação dele não era para expulsão. Então, ou ele expulsava os dois ou não expulsava nenhum. Não expulsou nenhum, para mim ele manteve o critério. Então, essa questão de critério, eu tenho uma discordância. A questão de Gilberto ser, se Gilberto fosse 10 centímetros mais baixo, meu amigo, Pô. vamos trabalhar com a realidade aqui. Gilberto não é 10 centímetros mais alto e a agressão não bateu no rosto. Foi uma tentativa ali no ombro, como sempre tem. E normalmente no futebol, o cara, quando leva ali um tapa no ombro, um tapa no pescoço, um pescotapa ali, não dá expulsão. Então, vamos Toda ser vez mais que o Pelé factual e menos comemorasse dando um especulativo. soco e tivesse um jogador na frente dele, ele seria expulso a cada comemoração, né? Então, não tem É como. bronca. Essa aí o Rogério Ceni foi mal, hein? Eu até entendo a questão do VAR, realmente tem jogos que o VAR chama, tem lance que é pra chamar, não chama e tudo mais, mas assim, eu acho que dos lances que ele citou, os do Bahia tinha muito mais cara de expulsão do que os do Vasco. E Também ele não acho. cita, inclusive, o lance do Do Rezende, Rezende. que também poderia ter sido expulsão. Então, nesse caso específico, eu acho que o Rogério Ceni também não tem muita razão, não. Mas que, de fato, o VAR, em determinado jogo, chama um lance parecido e no outro lance parecido para outro time ignora, é fato, que acontece. Mas nesse jogo aí, não tem como colocar na conta da arbitragem, não, viu, Ceni? E ele falou sobre as voltas, né? Ele foi perguntado, ele falou que o Caio Alexandre e o Canu não voltam contra o Palmeiras, né? No próximo jogo. Talvez o Ademir tenha chance, treinou com a gente, mas estava desgastado. E teve a lesão do Pulga, né? Que também não volta. Então, realmente, no máximo aí o Ademir voltando contra o Palmeiras. Palmeiras que, inclusive, nesse momento, 1-1 com o River Plate. Tem pênalti pro Palmeiras, né? Pra sacramentar a classificação, que é bom, tá? Acho que pro Bahia é melhor o Palmeiras avançar. Porque se o Palmeiras é eliminado, os caras iam querer descontar no Bahia. Então, acho um bom. O que não foi bom, Ravel, foi a eliminação do Fluminense, né? Que agora Né? vai tentar ligar os motores no Brasileirão. Acho que o bom foi a demissão do Renato Gaúcho. Acho que até foi bom aí, porque o Fluminense vai ter que procurar um técnico, começar um trabalho agora do zero, sem tantos nomes assim no mercado. Então a eliminação não foi boa, mas talvez a não manutenção, né? O pedido de demissão do Renato Gaúcho foi bom. E também ficar de olho no São Paulo, né? Nessa quinta contra a LDU, porque como a gente já comentou aqui, é bom também o São Paulo seguir na Libertadores, enfim, dividir as atenções para não ter mais gente chegando ali, fazendo a escolta do Bahia na classificação. Exatamente. Os possíveis perseguidores estão se desenhando, né? Começam a aparecer. O Fluminense dá o seu primeiro sinal de que será um. Como você disse, a eliminação foi ruim para o Bahia em termos de disputa, né? Por essa vaga direta, na Libertadores principalmente. Mas por outro lado, assim como você disse, eu também concordo, Fábio. Eu não vejo esse Fluminense com essa força toda em termos de elenco, de conjunto, de técnica, sabe? Eu acho que Renato extraía um pouco mais do que esse time pode entregar e esse desligamento, esse encerramento da passagem dele, né, pelo tricolor das Laranjeiras, eu acho que tende a, no médio prazo, fazer mal aí para o Flusão. Espero que eu esteja certo, mas de toda forma agora é um perseguidor claro, né? Antes não era, porque as atenções estariam divididas, agora não estarão. E o São Paulo, um time que eu trabalho com o Crespo, encaixou. Tem jogos a mais que o Bahia, mas é um adversário claro e por isso o torcedor do Bahia tem que torcer que contra a LD Ives aí a gente ainda veja o São Paulo passando do time equatoriano para continuar focado na Libertadores e o Bahia sofrer menos ainda com mais um postulante, já que não tem feito a sua parte, como disse Igor Santos aqui no chat. Um abraço, Igor. É um jogo para esquecer. A noite de hoje é mais um dos jogos para esquecer, porque como o Bahia não tira nada de bom das suas péssimas performances, que a gente pelo menos consiga esquecer e, de alguma maneira,
juntar força onde não tem, onde a gente não acha que, onde a gente não consegue ver, tentar apoiar o time para domingo dar a volta por cima num jogo dificílimo, né? E aí por isso também a importância, Fábio, como você mesmo disse, de o Alviverde Paulista passar de fase, né, na E Libertadores. passou, Viu um viu? pouquinho, Fez o pênalti, passou, né? 2-1, 4-2 Aí no já, agregado, né? Já 4-2 estamos no nos agregado. acréscimos. Pois é. Palmeiras Então, classificado. pois é. E aí com isso, de repente, viu um pouquinho menos mobilizado, apesar de ser um time que tem disputado ali, né? Acho que em termos de pontos perdidos, é até líder do campeonato, né? Isso, Então exatamente. é um jogo dificílimo, mas o torcedor do Bahia tem que fazer sua parte, continuar apoiando, como sempre apoiou. Muito bem, né? Bahia e Palmeiras, domingo, 4 da tarde, na Fonte Nova. Bom, é isso. Vamos chegando ao final aqui dessa edição, tá? Do 45 minutos, falando de Vasco 3, Bahia 1.